Bom dia a todos. Mais um Papo à Mesa, o terceiro de 2023. E hoje, é, do- 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 três coisas maravilhosas, né? Um está aqui com a Simone Ribeiro, que é ela que vai apresentar, que é ex-aluna nossa e que virou parceira, isso é sempre bom. E super apoio, super colo para mim também e ombro, então é muito bom estar aqui com ela. E depois um livro muito que não sei qual vai ser a opinião da Simone, mas bem gordelícia mesmo, que ela vai apresentar. E eu queria só deixar aqui para as quatro artistas e escritoras desse livro, que eu as procurei depois de um ano, porque seria muito interessante se elas estivessem aqui nessa discussão, porque seria muito legal cruzar, né, esse mundo acadêmico, intelectual e técnico com esse mundo das artes, ainda mais porque vocês quatro e a maioria dos atores, escritores, cantores, vocês são formadores de opinião muito importante. Então, era uma boa maneira da gente trocar esse espaço de linguagem, além do que a gente vai ver qual é a opinião da Simone, além do que é um livro muito leve, muito gostoso e que fala de muita coisa que a gente trata de maneira mais crica, mais chata e que vocês souberam as quatro escrever. Se vocês por acaso assistirem esse vídeo, procurem a gente que a gente continua aberta a querer discutir e ouvir vocês de mais perto. Bom, Simone, agora passo a sala para você, porque eu estou curiosa para saber se os nossos sentimentos se cruzaram na leitura desse livro. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Confesso que foi um grande desafio quando a Juliana me pediu para fazer esse papo à mesa, porque não é do meu perfil falar em público, mas foi bem interessante. Assim, demorei um tempo para conseguir pegar o livro e começar a fazer o trabalho, mas realmente é um livro muito gostoso, fácil de ler, apesar de um tema bastante polêmico. Ele traz bastante aprendizado, tanto para quem está acima do peso, para quem está no peso normal, né? É uma história de vida que traz contextos diferentes e abordagens diferentes também, tá? Então, podemos começar, tá? Então, só me apresentando, sou Simone, sou formada em nutrição, tá? 31 anos de profissão. Dentro desses 31 anos, eu já trabalhei em praticamente todas as áreas da nutrição, tá? 27 anos eu trabalho em hospital público, mas paralelo a isso eu trabalhei nas outras áreas também, tá? Nesses últimos anos, estou me voltando mais para a parte do autoconhecimento, então terapias holísticas, então estou integrando um pouco da nutrição com o autoconhecimento. Então vamos começar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Um momentinho. Apresentar. Uhum. Muito bem. E, então, aqui eu já me apresentei. O livro que nós vamos falar é o Gordelícias, Crônica de Quatro Mulheres Felizes com o Seu Próprio Corpo. Introdução a essa história, como que se iniciou esse trabalho, tá? O movimento para a construção desta obra, ele teve início a partir da reação das autoras a uma matéria publicada em uma revista feminina, que dizia: mulheres acima do peso deveriam ir à praia se ficassem enterradas na areia com a cabeça de fora, escondendo seus corpos rechonchudos. Como forma de reagir a essa afirmação cheia de preconceito, elas resolveram se unir e iniciar o movimento. As atrizes se enfiaram em seus trajes de banho e tomaram a prainha, na região do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, onde posaram para um ensaio fotográfico criado, clicado por Janderson Pires, que é o marido da Cacau Protásio. Felizes, sorridentes e com a autoestima nas alturas, elas mostraram que lugar de gordinha é sim na praia, de maiô ou biquíni, na areia, em cima da canga, no mar ou nas pedras, como qualquer outra pessoa.
Os personagens desta história é a Simone Gutierrez, que agora é magra, a Cacau Protásio, a Mariana Xavier e a Fabiana Carla, todas atrizes, tá? A estrutura da obra ela é composta por 8 capítulos. O primeiro deles fala sobre o bullying, o terror da infância e da adolescência. O segundo capítulo, no palco, só de comédia vive a gorda. O terceiro, sexo, a hora da verdade entre 4 paredes. Vida saudável, gordura nem sempre é sinônimo de doença. Etiqueta, como se deve tratar a gordinha. Moda, o que não pode do closet peso pesado. Orgulho e preconceito e a receita final de cada um. Em cada capítulo, cada uma delas coloca a sua história. A estrutura da minha apresentação, como eu pensei em organizar esta apresentação. Primeiro, em cada capítulo, eu fiz uma análise do contexto de vida, depois, análise do ponto de vista do profissional nutricionista, que é a minha formação, depois, análise do ponto de vista de empoderamento e análise do ponto de vista da sociedade. Em relação à análise do contexto de vida, no primeiro capítulo, cada uma delas põe um título na sua fala, né? Então, sobre bullying, a Cacau Protásio coloca infância doída, marcante e cheia de histórias. A Mariana Xavier, um peixe fora d'água, ou Mari, a estranha. A Simone Gutierrez, sofri, mas eu era a pessoa que mais me cobrava. Fabiana Carla, que problemas com sobrepeso que nada. O que me matava era meu cabelo. Então, no meu ponto de vista não, no resumo que eu faço desse capítulo, tá? O livro nos mostra a diversidade de motivos que influenciam nossas atitudes diante da vida. O quanto situações aparentemente simples ou sem significados, relevantes para a maioria das pessoas, pode determinar quem seremos ao longo da vida. Neste capítulo, as autoras contam um pouco da sua infância e adolescência com situações inusitadas, de uma forma dramática e, ao mesmo tempo, engraçada, que representam a presença do bullying muito antes desta palavra ser criada. No segundo capítulo, quando elas falam sobre a vida artística, a Cacau Protásio fala: quando você ama o que faz e se dedica, tudo dá certo. Simone Gutierrez, da vida real para a TV. A Mariana Xavier, engraçadinha nada, pelo direito de não ser legal. Fabiana Carla, com vocês, a gordinha, dona dos textos leves. Neste capítulo, as autoras nos contam como entraram no meio artístico, teatro e televisão, e os desafios enfrentados devido aos estereótipos criados em relação às suas aparências físicas. Elas falam de persistência e de coragem. No capítulo 3, sobre sexo, a hora da verdade entre 4 paredes, Cacau Protásio nos coloca: sexo bom tem a ver com autoestima, então ame-se. A Mariana Xavier, sexo tem pouco a ver com corpo e muito com cabeça. Simone Gutierrez, a química é cega, não enxerga o peso. Fabiana Carla descobriu o sexo na terceira série. Nesta parte do livro, elas expõem com propriedade a importância da autoestima e da autoconfiança como pontos chaves de uma relação sexual agradável e que a estrutura física, gorda ou magra, não é um fator relevante, desfazendo mitos a respeito do assunto. No capítulo 4, Vida Saudável, gordura nem sempre é sinônimo de doença. Cacau Protásio diz: gordinha sim, infeliz e de estômago vazio, never. Mariana Xavier, Império da Beleza, aprecie com moderação.
Simone Gutierrez, dieta do shake. Quem nunca? E a Fabiana Carla, fiz uma intervenção cirúrgica para melhorar a minha saúde, não por estética. Efeito sanfona e as inúmeras tentativas de alcançar um padrão que não é seu. A busca pelo equilíbrio, saúde e bem-estar não está diretamente relacionado com o peso corporal. A análise do todo deve ser considerada. Cada uma das autoras mostra como busca uma vida saudável, apesar da obesidade. Reforçam a importância da atividade física aliada ao consumo alimentar. No capítulo 5, falam sobre etiqueta, como se deve tratar a gordinha. Cacau Protásio, como diz aquela música, tô nem aí para como me tratam. A Mariana Xavier, nosso corpo carrega a nossa história. Simone Gutierrez, reagindo às provocações. E a Fabiana Carla, mesmo fugindo ao padrão, sempre fui popular. Confie em si mesma. Os exemplos citados pelas autoras neste capítulo deixam claro que é fundamental ter bom humor e respostas inusitadas para as provocações, não permitindo que elas interfiram em nossas escolhas. Essa atitude se aprende ao longo da jornada e cada um deve encontrar a forma de reagir sem sofrimento. No capítulo 6, moda, o que não pode, do closet peso pesado. Cacau Protásio, eu uso tudo o que faça eu me sentir bem. Mariana Xavier, até a Mulher Maravilha tem seu dia de botar seu uniforme para lavar. Simone Gutierrez, quem disse que gordinha não pode ser fashion? E a Fabiana Carla, andar com estampa eu vou, porque a estampa não costuma falhar. Cada autor ensina como lidam com a questão de vestuário e apresenta as características de suas personalidades marcantes. Mostra o quão diferentes são as percepções entre grupos com as mesmas características físicas, neste caso a obesidade. Você pode usar tudo, desde que a pessoa se sinta bem. Você tem que se olhar no espelho e aprovar. No capítulo 7, Orgulho e Preconceito, o peso do rótulo. Cacau Protásio nos diz: não se deixe abalar, fique bem consigo mesma. Mariana Xavier, muito mais que um número na balança. Simone Gutierrez, ser gorda me ajudou muito na vida. E a Fabiana Carla, se está infeliz, move on. Não se renda aos rótulos. De uma forma resumida, as autoras nos dizem: se o rótulo existe e nos rotulam, devemos usá-lo a nosso favor, reconhecendo nosso valor e potencial. Usar isso como combustível de superação e não de vitimismo. Estar bem consigo mesma é o antídoto. Bom humor vence qualquer coisa. Em vez de ficar encanada com o que as pessoas vão achar de você, descubra primeiro seus valores internos. O que você quer da vida e quais são os seus objetivos. Antes de mais nada, se você chegar à conclusão de que está infeliz, movimente-se para mudar isso. Essa é a fala da Fabiana Carla neste capítulo. E o capítulo 8, que é o último capítulo do livro, a receita final, dicas para ser feliz, dada por cada uma das autoras. Então, a Fabiana Carla nos diz: o humor é a munição que me faz dar tiros certeiros na vida, mas só quem pode fazer piada sobre mim sou eu. A Simone Gutierrez coloca: gordinha ou magrinha, o importante é se amar, se respeitar e cuidar da saúde. A felicidade não segue padrões. A Mariana Xavier, por uma vida com mais cor e amor. E a Cacau Protásio, sou feliz do jeito que sou. Agora, fazendo análise do ponto de vista do profissional nutricionista, tá? Que eu botei só alguns tópicos, mas assim, após 31 anos de formação acadêmica, tendo trabalhado em praticamente todas as áreas da nutrição, posso afirmar que tudo mudou na minha percepção
comparado com o que pensava no início da minha carreira. Mas sinto dispor o ponto de vista acadêmico que nos traz a informação de que ser gordo é sinônimo de não ter saúde. Boa parte dos profissionais que atuam na área de emagrecimento sentem-se na obrigação de emagrecer seus pacientes, trazendo para si uma responsabilidade que nunca foi sua. Fomos ensinadas, ou melhor, doutrinadas, de que se conseguirmos fazer um paciente emagrecer e alcançar sua meta de peso, seremos consideradas competentes. Sem perceber, avaliamos nossa performance e dignidade profissional pelo resultado de nossas orientações e permitimos que o paciente abone esta avaliação. Obviamente que esta postura é responsável pelo abandono da profissão após alguns anos de formação. Muitas vezes não damos conta da frustração decorrente de uma postura profissional equivocada. Olhando agora, do ponto de vista onde estou hoje, com toda a minha bagagem de experiências, algumas exitosas e muitas outras frustrantes, posso dizer com muita propriedade que podemos ser corresponsáveis pelo resultado de um processo de emagrecimento, mas nunca trazer para nós a responsabilidade sobre um processo que não depende somente de nós. Nesta obra, as autoras mostram, cada uma à sua maneira, que a obesidade é uma construção que pode iniciar em qualquer momento da vida e que cada um deve buscar, através do autoconhecimento, a melhora da sua saúde, seja emagrecendo ou permanecendo gordo. A nós, profissionais da área de nutrição, cabe auxiliar neste processo, através do esclarecimento de dúvidas e orientações, respeitando a individualidade e os objetivos de cada um, deixando de lado o julgamento e a expectativa. Agora, falando um pouquinho do ponto de vista de empoderamento, considerando que tenho direcionado minha busca de conhecimento para as áreas de empoderamento feminino, não poderia deixar de fazer esta análise. Observei que toda a obra tem por objetivo intrínseco o respeito às escolhas individuais. As autoras são mulheres de personalidade forte, formadoras de opinião e que souberam unir suas forças para mostrar que somos muito mais do que o shape, como elas falam. Somos dotadas da capacidade de escolher como queremos viver e de aceitar nossas limitações, mas principalmente valorizar nossos pontos fortes. Em nenhum momento incentivam a manutenção de um corpo doente ou sem o devido cuidado. Pelo contrário, nos incentivam a buscar a saúde física e principalmente a saúde emocional, pois é esta que nos levará a melhores escolhas na vida. O empoderamento, ele está diretamente ligado à autoestima e autoamor. Estes dois sentimentos podem estar elevados ou reduzidos, independente do peso corporal. A questão toda gira em torno de como me sinto com a aparência que tenho. Qual valor eu dou ao que os outros pensam de mim? Como me relaciono com a minha imagem corporal vai determinar o meu nível de empoderamento diante da vida. E do ponto de vista da sociedade, aqui fica um pouquinho mais complicado porque eu não sou uma estudiosa desta área e tampouco navego nas redes sociais. Portanto, sinto-me um pouco limitada para avaliar este ponto de vista. O que percebo é que ainda estamos muito arraigados aos estereótipos criados no passado. A dualidade ainda é muito presente. Gordo ou magro, saudável ou doente, bonito ou feio, certo ou errado. Tudo isso confunde nossa mente e nos faz acreditar que um lado é sempre melhor que o outro e que devemos nos posicionar a favor de um e contra o outro. Ainda não aceitamos o caminho do meio como mais coerente. A crença de que este caminho significa ficar em cima do muro, de falta de personalidade e de negligência,
nos obriga a tomar partido, sempre. Mas acredito que no caminho do meio teremos uma visão mais ampla e poderemos escolher por nós mesmas. É necessário entender que não precisamos nos posicionar em relação às escolhas dos outros. Isso cabe a cada um. Nosso objetivo deveria ser sempre o respeito e o amor incondicional. Cada vez que alguém se esconde por não estar no padrão, alimenta o monstro. Cada vez que alguém se cala diante de uma injustiça, escolhe o lado do opressor. Fala de Mariana Xavier. E para finalizar, sobre a construção de um novo olhar, provoca reflexão sobre o tema e de que forma podemos utilizar esses ensinamentos no nosso cotidiano de forma a criar este novo olhar. Ao ver a capa do livro, cada um de nós criou automaticamente um cenário que seria abordado, muito antes de iniciar a leitura ou de eu começar a apresentação. Confesso que me senti desafiada antes de começar. Não sabia o que iria encontrar, mas sabia que haveria uma quebra de paradigmas, considerando minha formação acadêmica. Então, pessoal, essa seria a minha apresentação, e agora a gente abre para as discussões, tá? Penso que talvez dê para colocar alguma coisa sobre cada um dos temas, se acharem melhor, ou se quiserem fazer comentários aleatórios a respeito da apresentação, fiquem à vontade. Maravilhoso. Obrigada. Nós é que agradecemos. Eu vou só pedir para você parar de compartilhar, porque eu gosto de olhar assim. Já foi. Eu até coloco a galeria, porque eu gosto de ver a carinha de todo mundo. Simone, que bom que eu te desafiei, porque você me conhece, né? Então, desde que eu nem tinha terminado de me formar, eu já estava nesse meio acadêmico. E que deveria ser reflexivo, e ele se torna cada vez mais normativo, mais taxativo, mais... E confesso, assim, que raras as pessoas desse meio que deveria refletir falam com você com tanta racionalidade e tanto amor ao mesmo tempo. Né? Deu para perceber que você falou de uma maneira sensível, mas racional, sem o vitimismo, como você colocou, né? Não no seu, não para você, para o que elas comentam. Mas eu achei muito interessante, foi uma análise muito de perspectiva mesmo. Então, achei que bom que eu te desafiei, porque eu não imaginava, e é muito isso que é gostoso aqui do Papa Mesa, aquilo que eu falei, todo mundo tem a sua legitimidade, né, a sua maneira de pensar e falar, porque eu nunca imaginei essa apresentação dessa maneira e ficou maravilhosa, assim, achei que ficou muito claro do livro, e aí eu vou aguçando todo mundo e vou começando as minhas observações para depois a gente papear. Então, assim, te parabenizo, foi muito gostoso que você foi pegando as frases e foi descrevendo o livro de uma maneira muito, muito gostosa e racional e sensível ao mesmo tempo. Foi muito interessante. Gostei Obrigada pela muito. oportunidade. Depois, né, de novo, agradeço o empenho todo, né? Enfim. O que se quer, eu achei muito interessante, assim, tudo, né? Eu li o livro, mas eu vou pegar muito das tuas falas, que foi bem interessante para eu, já li o livro há mais de um ano, e retomando, né, que eu achei que é um livro muito leve, como eu falei agora no começo, elas trataram de coisas que no meio acadêmico, no meio técnico, mesmo a Amanda, que é engenheira, a gente vê essa parte da obesidade e do peso de uma maneira muito crica, muito chata, muito pesada, muito cheia de culpas e culpados. Eu quero chegar ali no final, quando você termina com essa visão. E achei interessante quando elas falam do vitimismo. E é verdade que tem uma bandeira que se levanta do vitimismo, se levanta muito o vitimismo nessa questão do peso, e tem alguns posicionamentos até de raiva. Né? Porque da mesma maneira que a pessoa que não tem aquele peso padrão, o que não tem o nariz padrão, que não tem o cabelo padrão, né? O que não tem nada padrão, ela sofre, né? Ou não tem a cor padrão, não tinha a cor padrão, ela sofre desses abusos do certo e errado. E o outro que abusa,
às vezes é o modo dele, é assim que ele conhece a vida. Então, eu acho que essa questão do vitimismo e criar certa raiva, não acho que seja positivo. E elas pegaram uma baita coisa violenta, né, que é super violento falar com uma mulher só porque ela não tem um formato padrão, ela tem que estar debaixo da areia, coisa violenta, torpe. E elas tornaram de uma maneira que eu acho que é até mais profunda e que ajuda muito mais, né? Talvez, não sei, isso é um livro, Lojas Americanas, que delícia. Então, não sei se todo mundo tem acesso a ele, né? Eu comprei na loja americana, não sei você. R$ 10, eu comprei pela Amazon. Então, e olha só, super acessível, mas não sei se as pessoas têm noção, né, que ele existe. E aí, eu achei também, gostei muito quando você falou sem peso, o papel e a visão desse profissional, nutricionista, como ele é formado para enxergar essa questão do peso. E eu estava lembrando da minha formação toda, a Lauren entregou o TCC dela agora, recém-formada, talvez ela possa me contradizer, e tomara, que assim, a nossa formação começa no peso. Entrou no hospital, o que que a gente faz? Peso. Saiu do hospital? Peso. Chegou no consultório? Peso. Passou na fila do restaurante? Peso. Então, de uma certa maneira, a gente também não não sem justificativa, né? Pelo menos eu na minha formação eu saía de uma pós-guerra mundial com uma ditadura ainda. Então é verdade que a questão da desnutrição era muito pesada e o peso era nessa ótica, mas não deixa de condicionar. E eu trabalhei com desnutrição, a desnutrição também é muito condicionada por esse peso e que às vezes não está aí, né? A causa não é essa, o problema não é esse. Então, gostei muito quando você falou disso, gostei muito da frase, né? A frustração com uma postura profissional equivocada. Achei tão profundo isso, achei tão bonito e que é verdade, né? A gente vai se frustrando porque a nossa postura foi equivocada, foi ensinada errado, da mesma maneira que o menino que acha que quem tem dente torto está errado, né? Assim, é uma postura de vida equivocada. Depois, anotei aqui publicar esse texto que você anotou, adoraria que você me doasse ele para pôr no nosso blog. Você escreveu tudo, estava lindo, tudo muito bem escrito. Do empoderamento, gostei muito quando você pega essa frase delas e que fala do se cuidar, e o se cuidar não tem a ver com peso. Isso eu achei muito legal porque pouco se fala. Eu talvez esteja errada, mas seguindo né, esse movimento pró gordura, né, contra o controle do peso, eu não sinto essa questão de se cuidar. Eu sinto essa questão de, seja você, que se dane o peso. E eu gosto muito da postura delas. É bonita a postura delas. Não é porque você tem um pezinho a mais ou a menos que você precisa esquecer de si. Eu acho profunda essa frase delas. Não se É esqueça só porque coerente, você. né? Isso. Uhum. Não esqueça de você só porque você não está num padrão, né? E depois eu gosto muito o seu final, que é isso, que a gente está sempre nesse. Eu até estendi, acho que, não sei se eu estendi ou eu fui copiando você. O certo e o errado, a gente está sempre nessa dicotomia. E quando eu falei logo no comecinho com você dessa normatização, que tem sempre o certo e o errado, o melhor ou o pior, o, o, o falso e o correto, não é isso, não entendendo minha letra. E no meio disso tudo, eu acho que a gente, e eu comento muito, a gente não aprende, não é preparado para aceitar e lidar com a diferença. A normalidade deveria ser a diferença, não o igual. E a gente não é, e a gente está sempre procurando. E aquilo que eu falava para você, né? Você ficou quase meia hora falando, vou falar pouco, não estou acostumada, não sei se vai ser legal. Não, cada um tem o seu jeito, não é bom, nem mal, nem certo, nem ruim. É diferente. E essa paleta toda de possibilidades que é o rico da vida, né? E que pena que a gente não aprende isso e a gente normatiza. IMC acima de tanto não é bom, abaixo de tanto não é bom. E como? Como lidar com isso? E acabo, né? A Lauren fez carinha de concordo comigo, mas eu acho que assim, não na sua posição, né? Mas eu falo assim, da sociedade de pensadores de nutrição, isso é um pouco hipócrita, porque a gente sabe que um jogador de boxe nunca vai ter um IMC, né? A gente sabe que um cara de 2 metros nunca vai entrar naquele IMC, jogador de sumô não entra, uma bailarina não entra do outro lado, né? Abaixo do peso. E a gente acaba sendo
o que fala no final, né? Que você fala, quando a gente se cala, uma injustiça, a gente está sendo conivente. E a gente está sendo conivente nessa postura de achar que tem que ter um MC e fazer cortes e etc. Enfim, e eu gostei do final, escolha dos outros, respeito e amor incondicional, que acho que é isso, né? E até coloco assim, acho que o respeito e a quebra de paradigmas, um novo olhar e a reflexão. Eu gostei muito disso e acho que é isso, são visões e são pessoas, como eu falei, que não são, entre aspas, hoje em dia a gente está só entre técnicos aqui, que não são do nosso mundo, mas que aprendem, que ensinam para a gente muito mais do que uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa antropológica, uma pesquisa de comportamento, elas ensinam muito mais para a gente. E aí, aqui é o que eu prego sempre, né? Gente, vamos sair da nossa casa e olhar para fora, senão a gente fica correndo atrás do rabo. Já falei demais. Não sei se você quer falar alguma coisa. Adorei, 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 adorei. Adorei. E super bem estruturado. Bem melhor que muitos professores, doutores, pós-doutorados, pós-pós-pós-doutorados. Muito bem estruturado, parabéns. Que bom. Fico feliz de ter atendido a tua expectativa e a minha também, né? Com certeza eu me cobrei muito mais, mas foi bom, foi bom. Desafio cumprido. Ai, foi não, é lindo, maravilhoso. Muito Quem vai bom. falar? Queremos aqui. Cadê a Vânia? A Vânia caiu. A Vânia era ótima para discutir com a gente. Laura, embora? Aí eu me senti chamada, digamos assim, com esse assunto, porque realmente trazendo a perspectiva de quem recém está terminando um curso de nutrição, olha, esses tópicos ainda, ao meu ver, são muito mal trabalhados. Não que não se tente fazer, não que a mudança não esteja chegando na conversa do curso de nutrição, mas ainda é muito incipiente, muito por cima, assim, ai, vamos uma vez, duas no curso, talvez discutir uma visão diferente, e encerra o assunto e não passa mais. E continuamos no mesmo padrãozinho de sempre enxergar as coisas primeiro pela lente do peso, depois, quizás, pensar em em outros fatores que realmente determinam saúde, né? Que hoje a gente sabe que não é bem por aí. Não é pelo peso que a gente começa a falar de saúde. Não deveria ser, pelo menos, não é isso que determina. Mas realmente, infelizmente, isso permeia o nosso meio e determina o jeito que as nutricionistas acabam perpetuando esse problema nos seus consultórios, na sua atividade prática, e às vezes até essa visão sobre si próprias, assim, isso ainda é um problema. Como a nutricionista se vê dentro também da lente do peso e vê o outro. E não sinto que está caminhando como deveria estar, né? Aí eu tenho que só juntar, né? A gente está fazendo um outro curso juntos, eu e Lauren. E ontem, não foi por mal, mas a gente teve que ouvir de alguém que não é do nosso meio. Ah, que nem vocês falam. Nutricionista não pode ser gorda, porque senão não é legítima. Ou seja, até quem está de fora Também vê isso. vê isso, vê que. Gente, eu fiquei assim, não chocada com a pessoa de jeito nenhum, mas de que, olha, até lá fora, eles pensam que a gente julga e tem essa maneira de pensar, né? Pode continuar, Laura, eu só queria te cortar, Não, é te cortar perfeito. não. Eu também, eu vi aquele momento e pensei, nossa, é assim que somos vistas e não tão errados. Não tão errados, não tão. Não é como se hoje a gente espera, pelo menos, enxergar uma mudança. Poxa, eu saindo agorinha do curso e não posso dizer que as coisas estão muito melhores. Não estão tão melhores assim. Ainda estamos fazendo cadeiras e cadeiras de análise nutricional da pessoa que começa pelo peso. Então, tantas técnicas para pensar no peso e jeitos de medir o peso. E depois, por cima, alguma cadeira que faz de ética tange o assunto, de pensar numa perspectiva nova. Não é suficiente, a gente não sai daqui com uma mente mudada e aquilo está continuando. Eu enxergo outros colegas também recém-formados que vão para a prática e não estão aparecendo fazer muita mudança, não. Infelizmente.
Obrigada, Lauren. É triste, mas obrigada. Eu ia fazer uma brincadeirinha, né? Mudou sim, porque quando eu e Simone estudávamos era o peso. Agora já tem massa magra, né? Já se diferencia massa magra de massa gorda, se diferencia. Na nossa época era o peso, pronto. Então já, brincadeira. Ou seja, no fundo não mudou mesmo. Amanda, você como engenheira, que é a nossa, eu gostaria, não sei se você tem alguma coisa para falar, ou como engenheira ou como uma leiga do assunto. Eu sou leiga no assunto, mas primeiro eu queria agradecer a Simone pela apresentação. Adorei, achei que ela foi muito objetiva, muito pontual nos tópicos e fez a gente ter vontade de ler o livro, né? Então, que essa é o intuito, né? Então, adorei a apresentação, Simone, e me fez só ficar pensando mesmo, né? Porque eu não sou leiga no assunto, então adorei escutar também a opinião de vocês, nutricionistas, a respeito do assunto, né? Que é muito legal de ouvir. Então, assim, só agradecer mesmo a Simone pela apresentação. Foi muito legal. Obrigada, Amanda. Mônica, João, Maria Eduarda, Jéssica, bora lá, Mônica. Mônica Nutri também, né, Mônica? É, a Jéssica também. João, futuro, e Maria Eduarda, não sei. Bora, Mônica. Até com medo. Bom dia, gente. Vocês falando e eu lembrando das situações que eu já passei. Porque a gente fala do peso, mas a gente, como nutricionista, também leva esse, vamos dizer, é taxada também, leva muito, muito rótulo por causa disso, né? Não, não, porque você é magra, eu não sou magra, porque pelo MC eu não sou, né? Mas você só é assim porque você é nutricionista. Não, gente, eu adoro comer. Vocês parem de colocar caixinhas. Não precisa. E aí você senta, não sei com vocês, mas você senta numa mesa para sentar para almoçar com os colegas, a primeira coisa que faz, eita, aí todo mundo vai escondendo o prato. E aí quando vocês falam do peso, né, como é que o outro se sente, aí você tá vendo, é como Juliana falou, é tudo querendo, como é a palavra agora? Eu esqueci. Normatizar? Normatizar, né? Tem que estar todo mundo do mesmo jeito, e, né? Dos dois lados sempre tem essa coisa de você tem que colocar dentro de alguma coisa, tem que estar de alguma forma. Não, vamos tratar isso de forma mais leve, né? Como você se sente? Eu acho que essa reflexão, né? Do ponto de vista, né? Do outro lado também é bom para gente ouvir, porque E agradecer, assim, né? Eu agradeço às obrigada. 4 por terem feito esse livro. É uma visão muito, muito mais leve, né? Porque geralmente a mídia coloca muito peso em qualquer frase que se diga, independente seja profissional ou a pessoa que sofre de alguma forma, mas se coloca muito peso e ela precisa ser tratada, né, de uma pessoa. Eu sou uma pessoa, assim, e o que é que aquela pessoa está sentindo, né? Como ela se vê, o que é que ela quer. Aí acho que vale super a reflexão, Acho né? legal. E acho legal também elas falarem, assim, você vê que são 4 pessoas, como disse Simone, empoderadas, né? E aparentemente bem resolvidas. E que apesar delas terem, claro, sofrido esse ataque social, elas acho provavelmente que tiveram uma formação ali dentro que fez com que elas se sentissem bem até hoje, né? Uma coisa que eu falo muito. Ok, a gente tem sempre um componente social, nós somos seres sociáveis, né? A sociedade é indissociável da nossa vida, mas a sociedade também não é tudo dentro da gente, né? A gente tem que saber triar, mesma maneira que a gente. Eu sei que é difícil, né? Tô falando de uma maneira muito fácil, mas é que eu me incomoda essa coisa de falar, sou gordo por causa da sociedade. Não, você é gordo por uma série de fatores. E talvez você se aceite ou não. E gosto muito da frase, eu acho que, eu não sei, acho que é da última, esqueci o nome dela. Ai, meu Deus, da Fabiana Carla, acho que é ela. Não tá Fabiana Carla. bom, tá incomodando? Muda, mas isso não quer dizer emagreça. Sai desse lugar desconfortável, que seja emocional, que seja social, que seja peso. Eu gosto muito, né? Só que elas também são pessoas empoderadas. E bom ler isso de pessoas empoderadas sem raiva. Jéssica, você.
Eu até assustei a Jéssica. Você ainda já é só o segundo Papa mesmo. Se você não quiser, não tem problema. Mas é sempre bom a gente ouvir. Eu cheguei um pouquinho atrasada, né? Problemas de conexão, mas essa discussão é uma discussão muito válida. De como a gente trata o estereótipo do coleguinha, né? Assim, eu já trazendo para a minha vivência, eu trabalhei com uma determinada pessoa que ela tinha uma condição financeira muito, muito alta. Ela passava do IMC 40. Ela tinha algumas condições que os médicos não queriam fazer a bariátrica, e ela era mais saudável do que eu. Ela comia menos do que eu, ela comia muito melhor do que eu, ela não fazia extravagância, raramente ela fazia alguma extravagância. As taxas delas perfeitas, perfeitas, porém ela não conseguia diminuir o peso. Então isso é uma questão que vai muito, muito além do peso. E mais uma vez eu volto às questões das mídias sociais, que divulgam que temos que ser perfeitos, temos que ter corpos perfeitos, cabelos perfeitos, dentes perfeitos, que está na moda agora. Todo mundo precisa ter o mesmo sorriso, o mesmo corpo, o mesmo cabelo, os mesmos cílios. Ai, que tragédia aquilo ali, gente. Mas, infelizmente, a realidade é essa, tá? Temos que padronizar os nossos corpos também, mas esquecemos muitas vezes da saúde. Eu e Mônica, a gente foi por encontro agora essa semana e a gente escutou uma palestra maravilhosa de um professor e ele falando muito sobre educação alimentar e nutricional e que a gente acaba culpabilizando o indivíduo pela condição dele e que muitas vezes essa condição não é, não é dele. Mas a gente vai lá e faz aquela palestrinha de posto de saúde, não coma ultraprocessados, não coma isso, beba água, coma fruta. Muitas vezes a culpa não é dele estar com aquele peso extra. Às vezes é a condição social na qual ele está inserido, ou uma questão de saúde que ele não vai conseguir emagrecer, mas que ele é saudável. Enfim, é basicamente isso. Ou genética, o padrão, né? Se a gente pega o pessoal da Europa do Norte, Canadá, é outro padrão. Não tem essa cinturinha de pilão, não tem essas coisas, né? As venezuelanas que cortam a costela para ficar com a cintura mais fina, né? Tiram as duas Sim, primeiras, a primeira. eu e É, Mônica nós somos magras porque nós somos magras. É nossa compressão óssea que é assim. Mas a gente come igual, não, eu como igual pedreiro, Mônica nem tanto. Mas, e assim, é do indivíduo, minha gente. Eu, nem sempre eu tô assim, eu nem sempre eu tô numa vida de nutricionista, às vezes eu tô numa vida de obesa e eu não consigo, meu corpo ele não vai engordar como de outra pessoa, mas provavelmente minhas taxas vão lá para cima. Enfim, é. isso é muito individual. Muito, não, obrigada, Jéssica, muito, muito legal. Um dia a gente tem que conversar, né, dessa questão da sociedade, porque eu acho que tem a sociedade, mas tem um filtro também, que eu acho que vem antes da sociedade, que é o nosso entorno próximo. E a gente não pode. E o que a gente emana para essa mídia, ela responde para a gente, ela dá a resposta que a gente está querendo. Então, acho que a gente tem que repensar, e eu falo uma estrutura que eu acho que tem que ser repensada, já está tarde demais, mas que tem que ser repensada rapidamente, é a estrutura família, escola e depois essa sociedade que a gente chama de sociedade afora e onde a gente vê a mídia. Porque acho que a gente perdeu muito esse passo aí. Já vamos, João, deixa eu só ler aqui. A Maria Eduarda, ela não está conseguindo falar, então ela falou, bom dia, guri, escreveu. Bom dia, gurias, estou no primeiro semestre de nutrição e sou fora dos padrões, impostos muito mesmo pela área da saúde. Pelo fato de estarmos cuidando dos outros, temos que colocar a estética em nós mesmas, como se estivessem vendendo consultas. Mas acredito que hoje o pessoal procura mais informação do que numeração na balança. Sim, né, Maria Eduarda, talvez acho que a Simone, assim, nós que nós somos sêniores aqui dentro dessa sala, né, Simone? Sim, mudou, sim, tá bem melhor, mas a gente não deixa, eu acho que ainda continua sendo condicionado, e como a Lauren falou, ainda sabe, assim, só dar tirar o pó por cima, sem cavocar e tirar os livros da estante. Então, sim,
há, um, há uma sensibilização para isso. Mas aí a gente tem que depois fazer também um outro papo-mesa sobre a formação e os formadores. Que a gente tem que questionar também quem são esses formadores, né? E, enfim, e temos que ir mais para frente. Mas que bom, já falo de novo. Obrigada às 4, obrigada Simone, obrigada editor que fez esse livro para a gente chegar lá. João, você que quer falar também. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Aqui é o João do Egito Moreira, aqui diretamente do campus da UFV, Minas Gerais. É um grande prazer poder estar conversando com todos. Todos são, do fundo do coração, especiais, sobretudo a Juliana Verakis. Eu quero dizer o seguinte, que a questão da obesidade ou acima do peso, sobretudo para as mulheres, está ligado muitas vezes, né, ao fato genético também, e quando as pessoas procuram um profissional e encontram um profissional acima do peso ou obeso, claro que tem uma leitura daquele profissional, como ele vai me recomendar algo que ele não serve como modelo, né? Tem pessoas mesmo com instruções, né, que tem essa visão, né? No entanto, o profissional, por mais que ele tenha algumas restrições houve um acidente aqui, mesmo ele tendo uma restrição, né, de atividade física ou profissional, mas ele tem que, de alguma forma, estar, né, junto com a comunidade, com aquele público que ele atende, através de atividades, palestras, reuniões, e ali aqueles que têm uma visão equivocada vai perceber que o profissional está acima de qualquer coisa. E João falhou. A obesidade. João está falhando, acho que é melhor você escrever. Né? A inteligência, que muitas vezes está falhando está muito. certo. Tenta Os escrever, João, fatores para eu ler. genéticos está falhando, né? Eu vou escrever. Escreve. Tenta escrever. E aí, quando você vai escrevendo, eu vou comentando o que você está falando. Eu acho que talvez assim, a gente tem que repensar esses padrões. Eu até uma vez escrevi um capítulo de um livro e comentava que eu acho que é legal você, quando está gordinha, no nutricionista gordinho, que vai te carregar no braço. Eu, por exemplo, gosto de me identificar. Dizer, se eu estou gordinha e vou numa pessoa super magra, eu acho que o que eu vou fazer que eu nunca vou conseguir, né? Então, eu acho que assim, dá um outro peso para essas diferenças. A gente também tem anemia, a gente também toma Coca-Cola, a gente também come chocolate, né? Por que que essa história do, né, que eu comento, né, na minha metáfora do mundo da alimentação, por que tem que sempre ter um padre moralizador? Por que que não pode ter uma pessoa humana como a gente? Que vive como a gente nesse desvaneio. A única diferença que eu acho que tem que talvez ficar claro é que a gente tem uma parte intelectual diferenciada. A gente sabe o que está acontecendo, o que está fazendo mal, mas a gente também peca. Porque antes de qualquer coisa, a gente também é ser humano, né? A gente está ali com a Coca-Cola, dando vontade e tudo. Isso mesmo. Vamos ler aqui, João. Vou ler em voz alta. Fatores genéticos do profissional, mas a inteligência do profissional está acima de qualquer coisa, atender o público de forma individual. Isso mesmo, né, João? Acho que é por aí mesmo. Não é porque eu acho que justamente uma pessoa que tem problema, um nutricionista que tem um problema genético, que não consegue emagrecer, gente, é uma super parceira de quem tem dificuldade. Quer mais que dois bêbados andando junto? Mais legal do que um sóbrio e um bêbado, mas é uma coisa assim que é muito mais legal andar com um parça. E esse parça ter aquela consciência, que é aquele bêbado que fala, chega, amigo, que o outro nunca vai parar. Mas
humanizar também, né? Gente, agradeço muito. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas agradeço muito. E eu saí desse livro, e vou sair daqui hoje também assim, que gordelícia! É uma gordelícia. Muito, muito, muito delícia. Não sei se alguém quer mais comentar, mas foi delicioso. E Simone, foi muito legal a tua apresentação. Eu acho que, né, quem está com vontade de ler o livro, lê. Quem quiser aprender mais sobre o livro, reveja essa apresentação, que ela ficou muito completa. E deu, assim, bons pontos de reflexão. Ótimos pontos de reflexão. Uma coisa, alguém quer falar mais uma coisa? Simone quer dar uma mensagem final? Eu só gostaria de agradecer e realmente incentivar quem não leu o livro ainda leia. É um livro facinho de ler, facinho de comprar, facinho de pagar. Chega rapidinho, em 3 dias já estava aqui em casa, então vale a pena. É uma reflexão, principalmente para nós que somos da área da nutrição. É uma quebra de paradigma, a gente precisa urgentemente sair da visão acadêmica de que peso é relevante. Peso não é relevante. O emocional é o mais importante. O que está por trás da obesidade? Esse é o papel da nutricionista. Tá? Muito mais do que o psicólogo, do que o psiquiatra, qualquer outra coisa, nós conseguimos, através dessa análise, chegar ao ponto-chave que desencadeou a obesidade ou que faz com que essa pessoa se sinta bem dessa forma, né? Que tem muito paciente que vem para mim para emagrecer porque o médico pediu. Aí tu olha, pergunta para o paciente, ela está muito bem assim, obrigado. E como diz acho que foi a Jéssica que falou, as taxas estão tudo normal, o exame está tudo normal. Quem disse que ela realmente quer emagrecer? Foi o médico? Foi a família? Né? Então, ter um olhar diferente para essas pessoas, ter um olhar diferente para nós podemos sim estar acima do peso e ser profissionais de alta capacidade, tá? Se o paciente nos julga pela nossa aparência, é porque nós permitimos que ele nos julgue, né? Porque não nos empoderamos no nosso conhecimento da nossa capacidade de ajudá-lo, né? Então, vamos sair quebrando e cortando todos esses paradigmas, porque o mundo está andando, tá? E a gente tem que fazer a diferença. Tá? Então, agradeço de coração a participação de todos, tá? Fiquei feliz de ver que a sala tem 8 pessoas, achei que ia ter só eu e a Juliana. Imagina, muito mais gente inscrito que vai assistir a gravação depois. Uhum. Então, agradeço a todos, desejo um bom final de semana e até o próximo Papo à Mesa. Gratidão, Juliana, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu nem lembro qual é o próximo. Lauren, lembra? Não. Não, mas depois vocês vão ficar sabendo e vai ser alguma coisa deliciosa também. Foi muito gordelícia, adorei esse Papo à Mesa. Adorei. Gente, até a próxima. Voltem. Jéssica, agora você é uma habituê, quero você que é na próxima vez. Se eu não ver sua inscrição, eu vou cutucar a Mônica. João também, primeira vez, volta, João. Maria Eduarda, eu já te vi outras vezes, mas volte mais. Tchau, gente, obrigada.